Fala aí galera geek, tudo bem com vocês? Meu nome é Max Feltrin e no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer o poderoso Mago do Tempo do anime Yu-Gi-Oh! E galera, esse tutorial é totalmente inédito. Até então, ninguém nunca fez o Mago do Tempo ou simplesmente criaram algum tipo de tutorial que pudesse de fato ensinar a fazer alguma coisa assim do gênero. Então, de fato, eu estou sendo o primeiro a trazer esse conteúdo aí para vocês. Toda a lista de materiais e desenhos para download vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora sim, se liga aí no tutorial. Bom pessoal, para começar, vamos estar imprimindo aqui esses moldes que eu vou estar deixando aqui para vocês, beleza? O primeiro molde que a gente vai estar trabalhando vai ser esse grandão aqui. Desse daqui a gente precisa recortar ele 3 vezes. Eu vou estar utilizando esse maquinário de relógio aqui. Eu encontrei ele numa loja de artigos para artesanato e essas coisas aí. Funciona a pilha, é basicamente um daqueles relógios comuns que a gente coloca na parede. Não tem segredo nenhum. Basicamente, se você tiver um relógio velho que você possa estar utilizando para poder fazer esse tutorial, pode estar pegando aí o maquinário dele e as setas de mostrador de horas, que aí vai dar super certo aqui no nosso projeto. Depois de ter feito o recorte nas 3 partes que acabei de citar, uma delas a gente vai estar fazendo esse furo central e nas outras 2 a gente vai estar fazendo esse recorte aqui, ó, para a gente poder estar encaixando o nosso maquinário. Aí você vai fazer de acordo aí com o tamanho e a dimensão do maquinário que você estiver utilizando, né? Não vou estar passando aqui as especificações, porque basicamente cada maquinário pode vir a ter um tamanho diferente. Aí ele vai ter que ficar desse jeito aqui assim, fazer um sanduichão, certo? E ele vai ficar rente, desse jeito aqui, ó. Ele tem que ficar rente a esse papelão aqui, para que assim a gente possa estar encaixando aqui essa última peça e ficar só o eixo para fora. Assim a gente vai conseguir estar utilizando aqui, ó, uma peça que já vem com o próprio relógio, que é essa arruela e essa porca. Aí ele vai estar prendendo aqui assim, ok? Com uma tira de papelão daqueles bem finos, do tipo caixa de sapato, caixa de pizza, pode ser de eletrodoméstico, eletroeletrônico, nós vamos estar recortando aqui mais ou menos na espessura aqui do nosso papelão. Estava até esquecendo até de comentar. O papelão que a gente vai estar usando aqui, ele é de dupla camada. Caso você tenha dificuldade de encontrar esse papelão aqui, é só você estar recortando aí o papelão comum e colar uma peça sobre a outra até atingir essa espessura. Aí a gente vai estar prendendo essa tira de papelão aqui em volta para poder fazer um acabamento um pouco mais liso e mais uniforme. Assim vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar com o EVA depois. Eu já fiz aqui a colagem das 3 camadas circulares de papelão que a gente recortou e também eu fiz aqui a colagem da nossa tira de papelão também. Deste formato aqui, nós vamos estar recortando apenas uma única vez e vai ser no EVA de 2mm ou 1mm. Eu estou usando aqui um EVA de 1mm que vai dar a espessura mais adequada aqui para o nosso tutorial. Caso você tenha um EVA um pouquinho mais grosso, pode utilizar também, mas eu recomendo que ele seja um EVA um pouco mais fino. Aí a gente vai estar passando cola de contato aqui na parte de trás e nós vamos estar colando aqui, ó, no nosso círculo de papelão que a gente também acabou de colar e recortar. Então galera, tem que ficar deste jeito aqui, tá? Isso daqui vai ser teoricamente a boca do nosso Mago do Tempo. E a gente já pode estar até colocando aqui o maquinário para a gente determinar mais ou menos onde vai ficar os olhos. Para fazer o olho, eu vou estar utilizando aqui uma esfera de isopor, tá? Essa esfera aqui, ela tem aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, né? Se eu não me engano, eu acho que é mais ou menos essa medida aqui. O que a gente vai fazer é cortar ela ao meio e posteriormente a gente vai estar recortando aqui algumas tirinhas até a gente atingir mais ou menos uma espessura, num tamanho mais ou menos aproximado do olho do nosso Mago do Tempo. Tem que ficar algo parecido com isso daqui, tá? Caso você não tenha acesso a uma esfera de isopor, uma bolinha de isopor, você pode estar utilizando aqui, ó, alguma chapa de isopor que você possa estar encontrando em papelaria e vai fazer aí uma sobreposição de camadas e vai fazer o desbaste aí com uma lixa, com um estilete. A gente pode estar fazendo aqui a colagem do isopor. Nós vamos estar fazendo aqui uma pequena marcação para a gente mais ou menos saber onde que a gente vai estar colocando aí, né, a nossa esfera de isopor. E a gente vai estar usando a cola de isopor e EVA. Eu não recomendo que vocês tentem utilizar a cola de contato, até porque thinner, acetona com isopor vai acabar derretendo, tá? Então vocês vão acabar perdendo a peça. Então, utilizem uma cola própria para esse material aqui, tá? Tem que ficar desse jeito aqui, tá? Colado bem fixo, tá? E a gente já pode estar reservando isso aqui, que a gente vai trabalhar agora com outro molde.
Com esses moldes aqui, a gente vai estar cortando as seguintes quantidades. Desse formato aqui, arqueado, ou formato de um arco, nós vamos estar recortando ele apenas uma vez. O círculo menor apenas uma vez também. E o círculo médio, nós vamos estar recortando ele 8 vezes. Também vamos estar precisando aqui, ó, de um pedaço de palito de churrasco, tá? A gente vai estar precisando aqui aproximadamente de 5 centímetros para poder fazer a peça que nós vamos estar utilizando aqui agora. A peça que a gente vai estar utilizando vai ser o círculo médio. Nós vamos estar aqui introduzindo o palito até ele ficar rente deste jeito aqui, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o círculo menor. A gente vai estar colocando ele aqui assim, certo? E a gente vai estar pingando aqui algumas gotas de cola instantânea, tanto aqui na parte de baixo, na parte de cima e na parte da conexão. Eu recomendo que na hora de vocês fazerem a colagem dessa peça, vocês passem aí uma fita crepe em volta dos dois círculos, para que assim a nossa peça em formato de arco possa ter uma melhor aderência. Assim vai ficar um pouco mais fácil e também vai ficar com um resultado um pouco melhor. A nossa peça tem que ficar deste jeito aqui, tá? Toda coberta, toda revestida. Aí a gente vai pegar aqui, ó, 2 pedaços de EVA, retalhos que vocês tiverem aí, e nós vamos estar fazendo aqui um tipo de círculo aqui em cima e um outro aqui embaixo, para a gente poder estar cobrindo esse papelão e assim ficar uma coisa um pouco mais homogênea, certo? Depois de ter feito isso daqui, a gente pode estar reservando essa peça. Aí pessoal, agora a gente vai pegar um daqueles círculos que a gente recortou e a gente vai estar utilizando aqui, ó, alguns pedaços de EVA de 5mm e nós vamos estar colocando tanto embaixo quanto em cima, para que a gente possa ter mais ou menos essa espessura aqui para a gente poder criar a nossa engrenagem. Colando aqui com cola de contato ou cola instantânea, a gente vai estar utilizando depois uma tira de EVA para a gente poder estar cobrindo aqui todo esse recorte aqui do EVA e do papelão. Dessa forma vai ficar tudo fechadinho assim. Tem que ficar desse jeito aqui, tá? Agora a gente vai passar para um outro molde para a gente poder fazer um acabamento aqui na parte de cima. O molde que a gente vai estar utilizando esse anel aqui pequeno, e a gente vai estar recortando ele aqui no EVA de 1mm. Você pode estar recortando também no EVA de 2mm também. Só que eu recomendo que seja de 1mm, até porque o acabamento vai ficar um pouco melhor. Caso ele fique um pouco grande, a gente pode estar cortando aqui um pedaço, né, abrir uma fenda aqui, para que assim a gente possa modelar em volta aqui da nossa engrenagem. Tem que ficar desse jeito aqui, tá? Faz o acompanhamento aqui também com a nossa emenda que a gente fez aqui, a tira de EVA aqui em volta, tá? Dessa forma vai ficar tudo mais certinho, tudo mais homogêneo. Agora a gente vai trabalhar na parte dos dentes da engrenagem. A gente vai estar utilizando aqui um pedacinho de EVA de 5mm, e a gente vai estar usando esse pedaço pequeno aqui como um guia. Aí a gente vai estar recortando aqui uma tira maior, e a gente vai estar fazendo a seguinte parada, ó. A gente vai estar colando aqui, ó, desse jeito, bem ao lado da nossa linha de emenda. Colando aqui, a gente vai pegar esse pedacinho menor, vai colocar ele aqui ao lado, vai recortar o excesso e aí cortando aqui vai estar colocando o outro aqui ao lado, desse jeito. Aí a gente vem aqui, tira a guia e coloca do lado de novo e vai fazendo isso em todo o contorno da nossa engrenagem. Para fazer a engrenagem grande, nós vamos estar utilizando este molde aqui e a gente vai recortar ele no papelão de dupla camada e vamos estar recortando ele 4 vezes. Eu agilizei o processo aqui e já fiz previamente a montagem. A gente vai estar colando um em cima do outro e vai estar, a partir desse ponto, repetindo o mesmo processo que a gente fez nas engrenagens menores. Basicamente, a engrenagem ela vai ficar desse jeito aqui e desse tamanho. Praticamente o dobro da engrenagem menor, tá? Vai ficar nessa dimensão aqui assim. Agora a gente vai estar trabalhando na parte do pé. Eu vou estar disponibilizando esses moldes aí para vocês e a gente vai estar unindo eles com um pedaço de palito de churrasco. A gente vai estar introduzindo aqui em um desses vãos que o papelão ele tem e a gente vai estar prendendo ele desse jeito aqui assim. Dessa forma a gente vai conseguir não só centralizar a peça, como a gente também vai conseguir fazer um enxerto com massa de biscuit. A massa de biscuit que eu vou estar utilizando vai ser essa aqui da Acrylex. A gente vai estar utilizando aí mais ou menos uns 90 ou 100 gramas de massa de biscuit. E é com essa massa que a gente vai estar fazendo o enxerto da peça. Basicamente vai ficar algo parecido com isso daqui. A ideia é criar um tipo de contrapeso para o Mago do Tempo. Assim ele vai conseguir ficar em pé sozinho. E antes dessa massa secar, dá uma inclinada tanto para a direita e para o outro pé para a esquerda. Assim ele vai conseguir ficar num ângulo bacana, que é basicamente o ângulo que demonstra na carta, né? Que vai ficar aquele ângulo mais ou menos aberto. Assim a gente vai conseguir fazer a montagem depois da perna.
Agora, a gente vai estar recortando uma tira de EVA de 4 cm de largura por 60 de comprimento. A gente vai estar recortando duas e vai estar colando uma sobre a outra. Depois a gente vai estar encontrando aqui o meio dessa tira de EVA, para que assim a gente possa estar recortando aqui uma outra tira de 12 cm de largura por 60 de comprimento. Assim a gente vai estar encontrando também o meio, dividindo ela em 3 e vamos estar colando uma sobre a outra desse jeito aqui. A ideia desse formato aqui é a gente fazer uma tira de EVA arredondada para os dois lados e que a gente possa fazer o entorno do relógio do Mago do Tempo. Desse jeito, a gente vai conseguir fazer um acabamento arredondado tanto na parte frontal quanto na parte traseira. E também, dessa forma, a gente vai estar conseguindo também esconder essa emenda que a gente vai estar fazendo aqui. Vai ficar algo parecido com isso daqui, ó. Aí a gente vai estar prendendo essa parte aqui da emenda na parte do mostruário do relógio do Mago do Tempo. Depois de ter feito a colagem, vai ficar esse anel aqui de EVA. A gente pode estar pegando aqui o nosso mostrador e tá colocando ele desse jeito aqui assim, ó. Ele vai ficar bem firme, bem encaixado, e aí assim a gente vai poder estar até mesmo visualizando onde ficaria aproximadamente o local das peças. Agora a gente vai estar trabalhando na parte do cajado do Mago do Tempo. Para fazer o cajado do Mago do Tempo, primeiro a gente precisa fazer o braço na qual vai sustentar ele. Eu tô aqui com um pedaço de fio de cobre rígido, daqueles de 1 mm, 1,5 mm. Isso aqui você encontra em casas de materiais de construção. Eu tô aqui com uma folha de EVA de 1 mm com a medida de 16 cm de comprimento por 20 de altura. O que a gente vai fazer é passar cola instantânea na base do EVA, vamos posicionar o arame e vamos enrolar toda a extensão do EVA até a gente conseguir fazer um cilindro. Assim, com o arame aqui dentro, a gente vai conseguir articular o braço dele de uma forma que fique fácil para poder modelar. Se vocês utilizarem aí um arame de ferro, raio de bicicleta, por exemplo, vai ficar um pouco mais difícil de trabalhar, porque ele vai ser muito mais rígido. Eu recomendo que vocês utilizem o cobre. Tem que ficar uma coisa parecida com isso daqui, né? Esse cilindro aqui. A gente vai estar fazendo uma marcação de 2 cm em uma das extremidades desse arame. A marcação de 2 cm a gente vai estar posicionando a mão do Mago do Tempo, e a marcação de 1 cm para um dos dois lados, né? A gente vai estar posicionando a engrenagem que a gente já fez, a engrenagem pequena. Depois de ter recortado aqui as pontas do arame, a gente pode estar até mesmo dobrando aqui assim, ó, o braço do Mago do Tempo, que vai ficar super fácil de trabalhar com ele agora. Agora a gente vai estar trabalhando aqui com a ponta de 2 cm a mão do Mago do Tempo. Para fazer a mão do Mago do Tempo, a gente vai estar utilizando aqui um pedaço de papel alumínio. A gente vai simplesmente amassar aqui, ó, desse jeito, e a gente vai estar dando aqui mais ou menos uma forma aproximada do que viria a ser o punho dele. Faz aqui assim, tipo o dedinho, e vai modelando da melhor forma que puder. Aí cada um vai modelando do jeito que pode, né, com as suas respectivas habilidades, por assim dizer. Se tem uma coisa que eu não sei fazer muito bem, é modelar. Mas eu vou fazer essa parte aqui do vídeo em off e já volto com essa parte aqui pronta. Aí pessoal, já terminei aqui de fazer a modelagem da mão do Mago do Tempo. A gente pode estar pegando aqui, ó, essa parte aqui do braço, com a parte da ponta aqui do arame de 2 cm. A gente já pode estar até mesmo colocando aqui, ó, só para a gente poder ter mais ou menos uma noção de como é que vai ficar a montagem final do braço. Aí a gente pega a engrenagem, eu já fiz aqui previamente um furo, a gente vai estar colocando ele aqui desse jeito, e a montagem tem que ficar assim. Lembrando que essa emenda aqui, ela tem que ficar sempre pro lado de trás do Mago do Tempo, né? No caso aqui na parte de trás aqui da mão. Desse jeito aqui assim. É assim que vai ser fixado. Aí a gente pode estar até retirando aqui, ó, essa parte do braço, que a gente vai estar enxertando massa. Eu vou estar utilizando aqui massa epóxi, porque vai secar um pouco mais rápido e também porque acabou minha massa de biscuit porque eu utilizei no pé. Aí depois, enquanto a massa epóxi ela seca, a gente pode estar até mesmo depois fazendo um furo para poder passar o palito de churrasco aqui, ó, na mão do Mago do Tempo. E assim a gente pode também depois enxertar a massa no palito. Dessa forma a gente já vai estar conseguindo até mesmo montar previamente o formato do cajado. Aí pessoal, já terminei de fazer aqui o enxerto da massa
E essa etapa aqui ela é muito simples. Vocês vão pegar aí um pouco de massa epóxi ou massa de biscuit, vão estar fazendo um enxerto com um pedaço de palito de churrasco. Vocês vão fazendo as pequenas marcações que está aqui. Na imagem de referência que eu vou estar deixando aí para vocês, não está exatamente muito bem definido o que é esse formato aqui na ponta e na extremidade aqui de baixo, tá? Mas é basicamente uma coisa mais ou menos parecida com isso daqui, tá? Para fazer o mostrador de horas do cajado do Mago do Tempo, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que a gente fez com as outras engrenagens, e a gente vai estar pegando aqueles 3 círculos de papelão que a gente cortou, que acabou sobrando, a gente vai estar empilhando um em cima do outro, e a gente vai estar revestindo ele com o EVA. Assim, a gente vai estar conseguindo colocar ele aqui, ó, nesse espaço que sobrou, que é mais ou menos uns 5 centímetros, 6 centímetros aproximadamente. Colocando ele aqui assim, o cajado ele já fica pronto. Para fazer o pé do Mago do Tempo, nós vamos estar precisando aqui de 2 tiras de EVA de 2 centímetros de largura por 16 de comprimento. A gente vai estar fazendo aqui 2 cilindros do mesmo jeito que a gente fez para o braço do Mago do Tempo. A diferença aqui é que eles vão ser desse tamanho aqui para poder encaixar no palito de churrasco. Essa medida aqui do palito tem que ter 16 centímetros e meio de comprimento. A gente vai estar colocando aqui um dos cilindros desse jeito aqui assim, e a última engrenagem que sobrou da pequena, a gente vai estar fazendo uma perfuração, vai estar encaixando ela desse jeito aqui e vai estar introduzindo a outra parte do cilindro aqui. Com a parte do pé que a gente também já fez, a gente vai estar colocando ela desse jeito aqui assim, e vai ficar algo parecido com isso daqui. Para fazer a capa do Mago do Tempo, eu vou estar disponibilizando esse molde aqui, na qual a gente vai estar duplicando ele para os dois lados. Assim a gente vai estar conseguindo recortar aí 2 chapas de EVA de 1 mm cada, para que assim a gente possa estar revestindo a parte interna dessa chapa de EVA com um desses arames. Assim a gente vai conseguir modelar o nosso EVA e fazer a capa meio esvoaçante que ele tem. Desse molde aqui, a gente também vai estar recortando ele 2 vezes no EVA de 1 mm. A ideia desse molde também é fazer uma sobreposição de camadas, e assim a gente vai estar colocando em volta da cabeça do Mago do Tempo. Agora, essa aqui é a etapa da pintura. Todas as peças que vocês estão vendo aqui vão ser pintadas de vermelho. Especificamente o vermelho tomate, tá? Esse aqui é o vermelho mais próximo que eu encontrei, que aparece tanto no Mago do Tempo na carta e também no anime. Eu já adiantei aqui o processo na pintura, tanto da perna quanto do braço, para poder agilizar aí o processo, tá? Eu vou fazer a pintura disso daqui em off e já mostro para vocês qual que vai ser o resultado final dessa parte aqui da pintura, beleza? Pessoal, já voltei aqui com as partes do relógio aqui já pintadas. Esqueci de mencionar, a gente precisa também pintar essa parte aqui, que é o sino, que vai na parte da cabeça do Mago do Tempo. E a gente também precisa pintar a parte de trás aqui do relógio, beleza? Para a gente fazer a pintura de todas as engrenagens do nosso Mago do Tempo, a gente vai ter que estar utilizando aqui uma tinta para a gente poder criar uma base de fundo para a nossa engrenagem receber a tinta definitiva. Eu vou estar utilizando aqui o amarelo ouro, tá? Da Acrylex, tinta fosca, e tem que ficar desse jeito aqui. Eu utilizei 2 camadas para poder cobrir desse jeito aqui. Assim vai homogeneizar a nossa engrenagem em relação ao EVA, que é um pouco mais escuro. Depois disso, a gente vai estar utilizando aqui a cor bronze para poder fazer a cor definitiva da nossa engrenagem. E o resultado tem que ser mais ou menos isso daqui, ou próximo a isso, tá? Eu utilizei aqui 2 camadas para poder fazer toda essa cobertura da tinta. Para fazer a pintura do pé do Mago do Tempo, eu vou estar utilizando aqui, ó, o violeta cobalto, tá? É a cor mais próxima que eu encontrei para poder fazer essa pintura. Para pintar o rosto, eu vou estar utilizando aqui o azul turquesa, tá? O azul turquesa ele é o mais próximo também que eu encontrei. Na verdade ele deveria ser um pouquinho mais claro, só que aqui na minha cidade eu não consegui encontrar um azul um pouco mais claro do que esse daqui. Para poder fazer a pintura do olho, eu vou estar utilizando aqui a tinta branca também, a Acrylex, tá? E para poder fazer a pintura da boca do Mago do Tempo, que seria essa parte cinza aqui, eu vou estar utilizando aqui novamente o amarelo ouro. Pessoal, esse aqui é o resultado final da pintura do rosto do Mago do Tempo, tanto dos pés quanto dos braços também. Para fazer essa pintura aqui do olho, vocês vão pegar aí o azul turquesa e vão misturar com um pouco de branco, tá? Eu tô aqui também com a parte do cajado do Mago do Tempo, e vocês vão estar pintando aqui a parte de baixo e a parte de cima com o amarelo ouro e o azul turquesa também para o cajado. A mão vocês vão pintar de branco. E já fiz aqui também em off a parte do mostrador do cajado dele, que vai vir aqui com 2 pedaços de papel cartão. Vai ter a borda aqui também em papel cartão. Vocês vão estar pintando aí com a cor vermelho tomate.
e vão estar depois aqui, ó, colocando o mostrador de horas desse jeito. Basicamente o cajado já está pronto. Aí é só fazer a fixação com a cola instantânea ou com a cola de contato. Para fazer a pintura das partes da capa, a gente vai estar utilizando aqui mais uma vez o violeta cobalto e a pintura tem que ser frente e verso. Tendo feito a parte da pintura da capa, agora a gente pode estar passando aqui cola de contato ou cola instantânea para que a gente possa estar unindo as partes e formar uma coisa só. Para fazer as setas do Mago do Tempo e do cajado, a gente vai estar utilizando aí o último molde que eu vou estar disponibilizando para vocês. E a gente pode estar utilizando aqui um pedaço de papel cartão ou pasta escolar. A gente vai estar recortando esse molde aqui 2 vezes, tá? Aí a gente vai pintar ele com o amarelo ouro e o verde bandeira. Se quiser pode até passar um verniz vitral aqui para dar essa cor, esse aspecto um pouco mais brilhante no ponteiro verde. Agora a gente vai para a parte da montagem do rosto do Mago do Tempo. A gente vai pegar aqui o anel vermelho que a gente montou e o rosto dele e a gente vai estar colocando ele aqui sob pressão. Caso você tenha feito esse anel um pouco mais largo, pode estar fazendo a fixação dele com a cola de contato ou a cola quente. Para que a gente possa estar fazendo a fixação da perna, a gente vai pegar aqui do meio dessa emenda que a gente fez aqui do nosso EVA e vai marcar 5 centímetros. E dessa forma, a gente vai estar conseguindo colocar o palito de churrasco desse jeito aqui assim. E assim ele já consegue ficar de pé sozinho. Agora a gente vai estar trabalhando com a engrenagem grande e com essa peça aqui que é basicamente o sino que vai em cima da cabeça dele. A emenda vai ser sempre jogada para a parte de trás, junto com a emenda da engrenagem, em relação a esse dente aqui. A gente vai fazer a fixação com cola de contato ou cola super bonder. Tem que ficar algo parecido com isso daqui. Depois de ter feito a colagem dessas peças, a gente vai estar pegando aqui o nosso Mago do Tempo e vai estar posicionando esse conjunto aqui na parte de cima da cabeça dele. E aí é só fazer a fixação. Para fazer a fixação do braço do Mago do Tempo, nós vamos estar pegando ele aqui, ó, e vamos estar colocando ele desse jeito aqui assim, ó, na diagonal. Depois que a gente fizer a fixação com a cola instantânea, nós vamos estar colocando aqui, ó, algumas gotas de cola quente para dar uma melhor estabilidade no braço. Desse jeito vai ficar tudo bem firme, bem fixo. Tomem cuidado na hora de utilizar a cola quente, porque ela é uma cola meio porca e ela pode acabar estragando o nosso trabalho. Então, depois que a gente fizer essa parte aqui da colagem, a gente pode vir aí com a tinta vermelha e dar uma cobertura de tinta aqui para poder ficar tudo mais certinho, mais homogêneo. Para a gente trabalhar com a capa do Mago do Tempo, para fazer aquele efeito de movimento, de capa flutuando ou capa se movendo no ar, a gente vai estar trabalhando aqui com o arame que a gente colocou na parte de baixo. A gente vai estar fazendo esses baixos e altos relevos aqui. Dessa forma, a capa ela vai ficar com esse movimento de flutuação. Aí é só a gente dar uma arqueada desse jeito aqui assim e é só fazer a fixação depois. Para a gente fixar a capa do Mago do Tempo, a gente vai pegar ela aqui, ó, na parte de baixo, aqui da gola dela, e a gente vai estar posicionando aproximadamente nesse ponto aqui, ó, bem atrás da engrenagem grande. Mais ou menos aqui, ó, a linha do recorte tem que ficar na parte mais extrema aqui, na parte de baixo dessa engrenagem. Algo mais ou menos assim, ó. Essa linha ela tem que ir de ponta a ponta em relação à última parte da engrenagem, ou seja, o último dente que vai estar encostando nela. Fazendo a colagem, ela vai ficar com essa parte aqui mais voaçante em cima. E é mais ou menos esse resultado que a gente precisa ter. A última parte que falta do Mago do Tempo é o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Esse daqui eu já fiz a colagem aqui utilizando uma fita dupla face, aquelas mais comuns que a gente encontra em papelarias. Eu fiz a mesma coisa aqui no ponteiro grande de minutos. Basicamente a gente só vai apenas tirar aqui, ó, essa fitinha, né? Eu já fiz o recorte, tudo certo, para poder fazer a montagem previamente. E a gente só vai estar colocando aqui em cima e posicionar da forma correta. Desse jeito aqui, já fica tudo certo para poder encaixar no maquinário. E com o ponteiro dos segundos, a gente vai fazer o seguinte. Com a ajuda de um estilete ou de uma tesoura, a gente vai estar removendo a parte de baixo e a parte de cima. A ideia é que a gente fique só com essa parte aqui, essa bolinha. Que assim a gente vai conseguir segurar os ponteiros dos minutos e das horas. E por sua vez a gente vai fazer o acabamento que falta, que é um ponto vermelho que fica no nariz do Mago do Tempo. Feita a colocação dos ponteiros no Mago do Tempo, é só pegar uma pilha, colocar no maquinário e o nosso Mago do Tempo já vai estar pronto. E aí galera, voltei. E aí, o que vocês acharam do Mago do Tempo?
Ficou muito louco, não ficou? Então, se você chegou até essa parte aqui do vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e para você compartilhar com o maior número de pessoas possível. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, que assim você vai estar me ajudando a trazer mais conteúdos aqui para o nosso universo geek, beleza? Então, eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!